Boa noite e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21 e o versículo 22. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21 e o versículo 2, e o versículo 22. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21 e o versículo 22. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim, o 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. O 22, meus irmãos. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meus irmãos, que Ele quer perdoar a mim e a você, meus irmãos. Porque não importa o que você está fazendo, não importa o que eu e você fez. O que importa é que nessa noite Deus quer perdoar a mim e a você. Ele está de braços abertos para receber a mim e a você, meus irmãos. Então, que eu e você, meus irmãos, não desperdice a oportunidade que o nosso Pai está dando para mim e para você. Porque nessa noite, meus irmãos, é noite de perdão na minha e na tua vida, meus irmãos. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa de todo o nosso coração. E fale com Ele, meus irmãos. Se ajoelhe e fale para Ele que você nem não vai mais fazer o que você estava fazendo, que estava entristecendo a Ele. Fala com Ele, meus irmãos, aí onde você se encontra. Se ajoelha, meus irmãos, e pede perdão ao teu Pai. Ele está de braços abertos, meus irmãos, para perdoar-me a você. Que você vá, meus irmãos, e não peque mais. Porque nessa noite, meus irmãos, é noite de perdão na minha e na tua vida. Porque Deus está disposto, meus irmãos, a nos perdoar. Ele está de braços abertos, meus irmãos, para receber a mim e a você. Então que nessa noite, meus irmãos, você não desperdice a oportunidade que o nosso Pai está dando para mim e para você. Que você se arrependa, meus irmãos, do nosso pecado. Que você não espere, meus irmãos, Ele se irá contra mim e contra você. Porque Deus, Ele é amor, meus irmãos, mas Deus também é justiça. Quando você não quer se arrepender, meus irmãos, do nosso pecado, é necessário Ele pesar a mão sobre mim e sobre você. E porque você não queira, meus irmãos, que Ele venha tocar em mim e você. Porque você não queira, meus irmãos, que Deus venha colocar você no leito, meus irmãos, para que você venha se arrepender do nosso pecado. Então que você não desperdice a oportunidade que Ele está dando para você, que é hoje, meus irmãos, que é agora, nesse exato momento. Ele está de braços abertos, meus irmãos, para nos perdoar. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se ajoelhe e peça perdão para Ele. E não faça mais, meus irmãos, que a gente sabe que entristece nosso Pai. Que a gente sabe que é pecado, meus irmãos. Mesmo assim, a gente insiste em querer fazer. Que a gente sabe, meus irmãos, que é certo e que é errado. Só que muitas das vezes a gente, insiste em querer fazer o que é errado. Mas que nessa noite, meus irmãos, você se arrependa, meus irmãos. Que você não espere que Deus venha se irar contra mim e contra você. Que Ele venha colocar você numa cama, meus irmãos. Para que você venha sair do pecado. Não é melhor que você venha sair agora, meus irmãos. Enquanto Ele está dando oportunidade para mim e para você. Que você não espere, meus irmãos, Ele tocar em mim e você. Para que você, meus irmãos, venha sair do pecado, do lamaçal, da sujeira. Que você aproveite, meus irmãos, que você agarre. Agarre essa oportunidade que Ele está dando para mim e para você, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que que você não vai ter mais tempo para se arrepender, não. Que você não vai ter mais oportunidade, meus irmãos. Então que você não jogue fora. Então que você não desperdice. Que hoje é noite, meus irmãos, de arrependimento na minha e na tua vida. Porque nosso Pai, meus irmãos, está disposto a nos perdoar. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, meus irmãos, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele nos ama. Porque Ele sabe que vocês somos pecadores. Ele sabe que vocês somos falhos. Mas quando Ele morreu naquela cruz, meus irmãos, por mim e por você, foi para, levar todos os nossos pecados com Ele. Porque se fosse para mim e você continuar pecando, Ele não ia morrer por mim e por você, meus irmãos. Então que nessa noite, meus irmãos, você saia do pecado, você saia do lamaçal. Porque Ele está disposto, meus irmãos, para nos perdoar. Porque nosso Pai nos ama tanto, meus irmãos. Nós que somos ingratos. Nós que não agradecemos, Tem um Pai maravilhoso que nos ama, que deu a vida por nós. Mesmo sem a gente merecer. Nós somos pecadores, nós sendo falhos. Ele morreu para salvar a mim e você, meus irmãos, naquela cruz. Por amor a mim e a você. Então que o mínimo que você pode fazer, meus irmãos, é deixar de fazer coisas erradas. Deixar de sair do lamaçal. O mínimo que você pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer, é não entristecer nosso Pai. É fazer as coisas certas, meus irmãos, as coisas que agradam a Ele. Fazer a vontade dEle. Seguir o caminho dEle. Ouvir a voz dEle. Fazer o que Ele quer que a gente faça.
Porque muitas das vezes nosso pai fala com a gente, mas a gente não quer dar ouvido ao nosso pai. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer ir pelo caminho tortuoso. A gente quer ir pelo caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil, meu irmão, tem preço para mim e para você. O caminho mais fácil, meus irmãos, muitas das vezes a gente pode seguir esse caminho, mas a gente pode não voltar, meus irmãos. Porque é um caminho que tem perigo. Mas quando você, meus irmãos, tá carnal, a gente fica tão cego. Porque o inimigo, ele cega a gente. Quando a gente tá no pecado, meus irmãos, ele cega a gente. Para que a gente não venha enxergar que só Deus é o caminho, a verdade e a vida. Que só nosso Pai, meus irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Mas que nessa noite, meus irmãos, você se arrependa, meus irmãos, do que você está fazendo, que você sabe que é errado, mas você continua querendo fazer. Que nessa noite, meus irmãos, você, saia, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter tempo mais não, meus irmãos, de se arrepender não. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos. E Ele quer levar-me a você. Ele quer que você suba para morar com Ele lá em cima, na morada celestial. Onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais sofrimento. Então que nessa noite, meus irmãos, você não desperdice. Você agarre essa oportunidade que o teu Pai está te dando. E saia do pecado, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque Ele está às portas, meus irmãos. E Ele quer salvar-me a você. Porque Ele nos ama, meus irmãos. Ele nos ama. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. A irmã Tatiana vai louvar, perdão, meus irmãos. A irmã Tatiana vai louvar para encerrar. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Não olhe para a voz, viu? Medite na letra do louvor. Amém, meus irmãos? Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós. Em vão outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu,
Se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Oh, glória. Deus, meus irmãos, não deu o filho dele, meus irmãos, para morrer naquela cruz, meus irmãos. Por mim, por você, para mim você sofrer não, meus irmãos. Ele deu o filho dele naquela cruz, meus irmãos, para que eu e você, meus irmãos, seja feliz, meus irmãos. Porque chega de sofrimento, meus irmãos. E eu e você vamos ser felizes, meus irmãos. Porque nessa noite, Deus está mudando a minha história, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, eu e você vamos cantar o hino da vitória. Dizer que só Deus é o Senhor. Dizer que só o Senhor é Deus. Porque Deus vai fazer, meus irmãos, o impossível acontecer na tua vida. Porque Ele deu o filho dele para morrer naquela cruz, meus irmãos. Por mim, por você. Não foi para você sofrer não, meus irmãos. E nessa noite, meus irmãos, chega de sofrimento na tua vida. Porque Deus vai fazer você feliz, meus irmãos. Porque Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. E eu e você vamos cantar o hino da vitória. Porque o que Deus tem comigo com você, meus irmãos, ninguém pode impedir. Porque o que é meio teu, meus irmãos. Ninguém pode ficar com o que é meio que é teu. Ninguém pode tomar o que é meio que é teu. Porque foi Deus que deu. Então que nessa noite você só descanse no Senhor e vá dormir tranquilo. Porque amanhã é outro dia, meus irmãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu e você vamos cantar o hino da vitória, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça. Porque quando Deus já termina, meus irmãos, está determinado. E ninguém pode impedir, meus irmãos, os planos de Deus na tua vida. Que você vá dormir tranquilo, meus irmãos. Descansa teu coração. Se aquieta, meus irmãos. Se aquieta. É para Deus entregar a mim tua bênção. Já está tudo pronto, meus irmãos. Já está tudo preparado. Mas para você receber, você tem que se aquietar, descansar. Então vai dormir tranquilo, meus irmãos. Porque amanhã é outro dia. E Deus é Deus de surpreender-me a você. Deus é Deus de surpresa. Mas que você se aquiete e vá dormir tranquilo. Para que você possa receber a sua bênção. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima noite. E vá dormir tranquilo. E se aquiete. Amém, meus irmãos?